Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje é quarta-feira, é dia de aula, né? E sem mais demoras, vamos lá para o nosso assunto. Hoje nós vamos tratar de um assunto chamado aspectos econômicos. Ah, mas aspectos econômicos da onde? Bom, aspectos econômicos da região norte, tudo bom? Então, pegue lá o seu livro, abra na página 414, nós vamos estudar até a 418. E vamos dar prosseguimento aí às nossas atividades, tá? A professora Deise já iniciou com vocês, né? Falando sobre outros assuntos da região norte, e nós vamos dar aí continuidade falando sobre aspectos econômicos. A principal atividade econômica da grande região norte é o extrativismo vegetal, o animal e o mineral. Esses são os principais, né? Mas nós temos também a agropecuária, a exploração industrial e a turística. O extrativismo vegetal é o que predomina na região norte, tá? É o extrativismo vegetal. Da floresta amazônica, extrai-se látex e a castanha do Pará, plantas medicinais, babaçu, guaraná e madeiras. Aqui nós temos uma imagem da castanha, né? E aqui como ela é coletada, tá? A castanha, ela não é plantada como outro produto, a árvore está assim na floresta, então os coletores eles vão lá e fazem essa coleta na floresta mesmo. E aí a gente vai falar aqui, né, continuar falando sobre o extrativismo vegetal. Aí nós vamos falar da seringueira, que da onde se retira o látex, um líquido de cor branca leitoso usado para a fabricação de borracha. Essa borrachinha aí que você usa para apagar a sua atividade, pois é, ela é feita aí do látex, né? Esse leite aí, né, que se tira da seringueira. O Amazonas é o estado em que há a maior produção de borracha, mas essa atividade perdeu a importância que teve no início do século XX, época conhecida como o ciclo da borracha. Então, olha só, vou falar só um pouquinho sobre esse ciclo da borracha, né, que não é a nossa intenção aqui, mas eu vou falar só um pouquinho. Então, o ciclo da borracha, ele teve 2 períodos, né, e aí ele culminou aí no século XX, perdão, no século XX, para o local, né, para as cidades em que ocorria ali essa extração do látex, ela foi desenvolvida assim muito rápido. Houve um boom ali naquela localidade, porque no local onde se fazia as extrações, né, onde havia a seringueira para retirada do leite, que a seringueira é como a castanha, quando eu mencionei ainda há pouco, né? Não é plantada, ela nasceu, né, é natural, ela está na floresta, então os seringueiros vão até lá, né, procurar essas árvores para fazer essa retirada desse leite. Né? Então, o Amazonas, Manaus, Belém, foram cidades que elas foram bem desenvolvidas para aquele período, né, devido a esse ciclo, né, que muitas pessoas vieram para essas localidades, né, então, com essa extração, estradas, né, foram criadas, né, então foram feitos alguns monumentos. Nós temos o Teatro Amazonas, né, que foi criado nesse período. Nós temos aí alguns locais ainda que servem para a visitação, para você saber como foi esse período aí do ciclo da borracha. E aí, ó, eu tenho aqui o exemplo do Teatro Amazonas e o Palácio Rio Negro, foi construído nesse período aí do ciclo da borracha. E aí vamos falar aqui um pouco da castanheira do Pará, fornece as castanhas que servem de alimentos e são usados para fabricar óleo, produtos farmacêuticos e sabão, né? Essa aqui é a castanha, tá? E aqui um produto
é derivado da castanha. Durante um tempo, nós usávamos a castanha apenas para o consumo, e aí agora não, agora ela se diversificou e ela é usada para outras coisas, para creme, para óleo, para colocar na comida. A gente utiliza muito o leite de coco, perdão, para colocar em comidas. Nós temos também as madeireiras, principalmente, nós temos as madeiras, desculpa, principalmente o mogno, o pau-marfim e o pau-roxo. Essas árvores são utilizadas para fabricar móveis. Aqui nós temos, olha, o mogno, essa madeira avermelhada, muitas pessoas preferem muito esse material, né, porque fica um móvel muito bonito, né? Então, essa é a grande extração desse material, tá? Apesar de que existem leis para preservar a floresta, mas a maior parte da madeira é retirada de forma ilegal pelas madeireiras. Grandes áreas têm sido destruídas por desmatamentos e queimadas, né? Existe legislação para coibir esse tipo de situação que ocorre, que é a extração de madeiras ilegais, porque também existe a extração legalizada. Mas, como a gente sabe, né, existem também essas... Desculpa, gente. Só um minuto. Vamos lá. Voltando, houve um probleminha aqui. Vocês sabem que a gente grava em casa, às vezes acontecem algumas situações, tá? Então, vamos lá para continuar o nosso assunto. Estamos falando sobre a ilegalidade de algumas madeireiras, né, que retiram a madeira de formas ilegais. Tudo bem? Então, vamos passar para o próximo. Extrativismo animal. A principal extração animal da região é a pesca fluvial, para o consumo dos próprios moradores da região. Durante algum tempo, a extração para consumo próprio era o que ocorria. Hoje, não mais. Também há esta extração para a comercialização. Olha, por exemplo, lá em Santana, existe uma fábrica de peixes. Ali, claro que não é todas as espécies de peixes, são só algumas espécies que elas vão para ali, são preparadas, são embaladas para a exportação. Pelo menos é a única que eu tenho conhecimento aqui no estado em que nós moramos, só a fábrica de peixe lá em Santana. Durante, como eu falei muito, essa extração, ela era apenas para o consumo da região. E não são todos que fazem essa extração. Por exemplo, nós, acredito que os pais de vocês, eles não saem para pescar, né? Para o próprio consumo. A gente compra de alguém que comprou de outra pessoa, né? Porque geralmente quem faz essa extração são os ribeirinhos. Então, eles vendem para uma determinada pessoa e essa pessoa vende para outra, que chega até os mercados e aí chega até as nossas mesas, né? E aí existem alguns animais ali que são muitos realmente caçados, que são os jacarés, né? Que é caçado ali, alguns consomem a carne, né? Mas também o seu couro é utilizado para fazer bolsas, sapatos, cintos. Nós temos a ave, a onça, da mesma maneira que o jacaré também, o seu couro é utilizado para fazer os utensílios. Embora exista lei para a preservação dos animais, a pesca e a caça são feitas sem nenhum controle. Na verdade, há um período aqui no estado que não se pode fazer a pesca de alguns animais, né? Se eu não estou enganada, de alguns peixes, perdão, eu acho que é no período da piracema, que é o período que os peixes saem para desovar,
Então, algumas espécies elas ficam proibidas, né, de ser extraída. Extrativismo mineral. Destaca-se a exploração de minério metálico, o manganês, o ferro, a cassiterita, a bauxita e o ouro. A Serra dos Carajás, no Pará, é a maior reserva de ferro do Brasil. É de onde também se extrai o manganês. A Serra do Navio, no Amapá, grande reserva, na verdade, já possuía uma grande reserva de manganês. A Serra Pelada, no Pará, maior reserva de ouro do Brasil. Rondônia é responsável pela maior parte da produção nacional de cassiterita, de onde se extrai o estanho usado para a confecção de bronze e de materiais elétricos e químicos. A maior produção de bauxita é do Pará. Da bauxita se produz o alumínio. Aqui na Serra do Navio, né, que é aqui no nosso estado, município aqui do estado do Amapá, uma empresa chamada Icome, durante muitos anos, fez a extração do manganês aqui. Hoje já não há mais a extração desse minério. Então, foi um local onde havia muito manganês, mas agora não mais. Houve esse período também que a empresa Icome se instalou aqui no estado para fazer a retirada desse minério lá da Serra do Navio. E, claro, em contrapartida, essa empresa deveria criar algumas coisas. Por exemplo, lá em Santana existe uma vila chamada Vila Amazonas, que ela foi criada, ela foi feita por essa empresa. Né? O objetivo dessa empresa não era apenas só extrair o minério. Em contrapartida, ela tinha que criar escolas, postos de saúde, pavimentar, e realmente não foi o que de fato ocorreu, né? Para quem tem acesso ali à Serra do Navio, as pessoas podem observar, né, que a empresa não cumpriu com o acordo que deveria ser cumprido, né, e deixou para trás assim muita coisa, né? Então, olha, existe um lago, uma linda lagoa na Serra do Navio chamada de Lagoa Azul, né, que as pessoas acham muito bonito, mas é um local impróprio para banho, devido à grande quantidade de minério que existe no fundo daquele lago. Ele não nasceu ali, aquele lago, ele foi feito devido a muita instalação pelo maquinário dessa empresa que extraía o minério de lá, e aí devido ao grande resquício de minérios que ficaram ali, de produtos utilizados, né, ali pelaquela empresa, a água teve aquela coloração. Aí nós temos a Serra Pelada, no Pará, a maior reserva de ouro do Brasil, e Rondônia, responsável pela maior parte da produção nacional da cassiterita. Continuando. Agricultura e pecuária. Durante muito tempo, os moradores cultivaram apenas a mandioca, arroz, feijão, milho, frutas, para o consumo próprio. Atualmente, praticam também agricultura comercial. Os principais produtos cultivados são a pimenta do reino, arroz, cacau e guaraná, milho e etc. Na pecuária, destaca-se a criação de bovinos, suínos, bubalinhos e é na ilha do Marajó, lá no Pará, que encontra-se a maior rebanho de búfalos do país. Olha lá, a agricultura, assim como a pesca também durante muito tempo, as pessoas plantavam apenas para si, né? Plantavam ali o seu arroz, o seu milho, e agora não. Esses produtos são plantados em uma grande escala para exportação. E no estado, por exemplo, no estado do Amapá, tem a produção de soja, né? Tem uma grande extensão de terra aí, de plantio de soja, e essa soja é para a exportação, tá? Vai para outros estados. Indústrias, comércio e transporte. Na região estão instaladas indústria têxtil, que é a transformação da fibra, ela transforma a fibra em fios, os fios em tecidos e tecidos em peças e vestuários. Tá?
Também nós temos a alimentícias, a madeireiras e de produtos minerais. A indústria desenvolve-se principalmente em Manaus e em Belém. No Distrito Industrial de Manaus estão instaladas muitas indústrias de aparelhos eletroeletrônicos. O principal produto do comércio da região é a madeira. A cidade de Belém é o maior centro comercial regional. Pelo seu porto é feita a exportação da borracha, da madeira, da castanha do Pará, da juta, manganês, ferro e outros produtos industrializados. A gente sabe que é a única forma que tem, né, para os produtos serem exportados de Belém ou daqui de Macapá via fluvial. Né? Só tem como ir uns produtos assim de grande quantidade. Por exemplo, os minérios, quando foram retirados do estado, eles eram transportados por grandes navios. Né? Não tinham como ser transportados via aérea. O tipo predominante de transporte é o fluvial, devido à grande quantidade de rios, planícies adequados à navegação existentes na região. Ou seja, nós temos apenas dois meios, falando-se de Amapá, para sair do estado, fluvial ou aéreo, porque não temos acesso via terrestre para outros lugares, não tem como nós irmos. Né? Não tem como nós irmos para Belém, por exemplo, de carro. Não tem como. Nós só saímos daqui do estado do Amapá, né, ou de navio ou de avião. Mas aí a facilidade, né, da gente ter esse transporte fluvial é justamente pelas quantidades de rios e planícies que nós temos, ou seja, a região norte ela é adequada para esse tipo de navegação, para esse tipo de transporte. Aqui no estado tem algumas localidades que nem tem como nós termos acesso via terrestre, tem que pegar aí um botezinho, né, para ter acesso a essas localidades. A estrada de ferro Carajás leva minério da terra de Carajás, no Pará, ao porto de Itaqui, no Maranhão. A estrada de ferro do Amapá leva o manganês extraído da serra do navio ao porto de Santana. Na verdade, ela levava, né, porque ela não está ativa mais, não está ativa. E esse aqui era quando a empresa ainda era ativa, quando estava funcionando a estrada de ferro, agora não está mais. E agora ela encontra-se desta maneira, tá? Desta forma, está destruída, está ali abandonada. E nós temos o turismo, né? O turismo é uma atividade que vem crescendo na região, principalmente o turismo ligado à preservação da natureza e à pesca. As principais atrações são a floresta amazônica e o Amazonas, as construções históricas de Manaus, o Parque Emílio, Centro de Preservação da Arte Indígena, Rio Araguaia, no Tocantins, Ilha do Bananal e a pesca, e as festas populares também são muito procuradas. Aqui é a festa de Parintins, né, que acontece, então ela chama muito turistas, né, parece o carnaval, mas aqui é a festa de Parintins. Nós temos aqui também nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o uso sustentável dos recursos naturais da floresta. Você sabe o que é o uso sustentável? Não? É utilizar os recursos para beneficiar o ser humano sem destruí-la. Tá? Atualmente, o governo vem tomando medidas para impedir a exploração intensa de áreas como a floresta amazônica. Tá? Ou seja, tem algumas medidas, como, por exemplo, o replantio. Quando eles retiram uma determinada quantidade de madeira, tem que ser replantada uma quantidade de plantinhas ali, de mudas. Aqui nós temos a produção de pinho, por exemplo, quando as árvores já estão no ponto, elas são cortadas e outras árvores são replantadas ali naquele lugar.
Existem diversas propostas de atividades integradas que visam a conservação do solo, tá? Integração, como a integração lavoura, pecuária, floresta, é uma das mais importantes estratégias para a produção agropecuária sustentável. Por quê? Porque eles estão unificando aqui, né, a questão de gado com o plantio. Porque quando a gente utiliza aqui esse grande espaço aqui, tira um grande espaço apenas para a criação de gado, né, tem que haver o desmatamento, para fazer ali a pastagem para o gado, né, e aí a queima desse material. Então, há uma grande, como eu posso dizer, há um desmatamento numa grande escala. E o que aí eles fizeram? Unificaram aqui a criação de gados, né, com a plantação, né, com a pecuária, a lavoura, pecuária, floresta, né? Ou seja, nós vamos nos unir para que a gente consiga trabalhar de uma forma melhor, de uma maneira sustentável. E aqui nós temos logo após a nossa atividade. Só um minuto. Enquanto está tudo travado aí, vamos continuar aqui na nossa atividade. Nossa atividade, nós temos uma atividadezinha. Nós temos uma pergunta sobre o uso sustentável de recursos naturais. E aí você vai lá e, ó, o que você entendeu por uso sustentável? Você vai responder lá no seu caderno, tá bom? O que significa a sigla ILPF? Quem sai ganhando com o uso sustentável dos recursos naturais? Quem sai ganhando? E aí nós vamos passar para a próxima atividade. Lá na página 418. Parece que vai voltar tudo. Vamos lá. Aqui, a atividadezinha que eu havia mencionado. O que você entendeu por uso sustentável está lá no seu livro, tá bom? Está lá na página 417. O que significa a sigla ILPF? Quem sai ganhando com o uso sustentável dos recursos da floresta? E aí, a nossa atividadezinha aqui, lá na página 418. Indique as palavras que completam melhor a informação sobre a região norte. Ou seja, você vai aqui utilizar essas palavrinhas aqui, ó. Pará, Búfalo, Estânio, Pimenta do Reino, Belém, Jacaré, Amazonas, Seringueiro. Você vai utilizar para completar aqui. De onde é extraído o látex? Da onde? Do Pará, do Búfalo, do Estânio, da Pimenta do Reino, tá? Letra B, é extraído da caseterita. O que é extraído da caseterita? Que é o búfalo, a pimenta do reino, o jacaré. Letra C, um dos animais mais caçados. Quem é? Letra D, um dos principais produtos cultivados. Qual é? O maior rebanho está na Ilha do Marajó. Rebanho de quê? F, município com um importante centro comercial na região. Letra G, estados onde a indústria se desenvolveu. Qual é? Imagine que você vai viajar para a região norte e está escolhendo os pontos turísticos para conhecer, olhando o conjunto de fotos na região norte e outras referências que você puder obter. Como revistas de viagem, responda as questões a seguir.
Quais pontos turísticos você gostaria de viajar? É uma pergunta pessoal, tá? Escreva seu roteiro de visita. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham um bom dia e uma boa atividade também. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau.